Olá, bom dia. Hoje é 8/11 de 2023. Eu estou nessa manhã aqui em nome de Jesus Cristo para fazer para você uma mensagem para mostrar aquilo que Jesus falou e aquilo que ele fez e aquilo que falaram acerca dele. Então, o Evangelho veio de Jesus Cristo falando, parte 187. Quando eu leio o que ele falou e o que falaram com ele, o que pediram a ele e o que ele fez, eu estou lendo o Evangelho. Então, muitas das vezes estou repetindo e lendo aquilo que ele falou, ou aquilo que os discípulos falaram, ou aquilo que as pessoas falaram quando chegaram até ele. Então, Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Em Marcos 6, versículo 1 está escrito assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Então, quando Jesus partiu de determinado lugar, chegou na terra dele, e os discípulos seguiram ele. Veja que os discípulos nunca abandonavam Jesus, só no final de tudo que ele abandonou. Então, eles seguiram Jesus. Então, o que nós temos que fazer é seguir. Aonde nós formos, nós temos que estar focados em Deus e em Jesus Cristo. Nunca temos que deixar de perder o foco, deixar de pensar em Deus e de andar com Deus e de Jesus Cristo, crendo na sua palavra e se esforçando para obedecer e obedecendo. No versículo 2, e chegando-se o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Então Jesus estava sempre ensinando na sinagoga, e muitos ouvindo se admiraram. Então as pessoas se admiravam das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, porque eles viam que era algo diferente e agradava a eles e tocava no coração de muitos, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Então eles ficavam surpreendidos com aquela sabedoria, com aquele entendimento, com aquela maravilha que ele fazia, com as maravilhas que ele fazia. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizaram-se nele. Então eles conheciam Jesus, o povo lá que seguia ele, o povo de Nazaré. Então ele disse assim: não é este o carpinteiro? Então Jesus era carpinteiro, entendeu? Os irmãos disseram assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizaram-se nele. Então as pessoas que conheciam Jesus, eles não criam nele, eles não honravam. Eles simplesmente desonravam, não cria e nem queria seguir os ensinamentos dele, nem queria fazer a vontade dele, queria era atrapalhar Jesus. Hoje em dia está do mesmo jeito. Tem gente que não crê, tem gente que não quer crer, tem gente que não quer seguir, quer atrapalhar quem segue, quer atrapalhar quem aceitou, quem se batizou, quem está querendo ser, quem está querendo ser um cristão, quem está querendo ser um seguidor de Cristo, quem está querendo obedecer a Bíblia, quem está querendo renunciar. A pessoa não quer ser, mas quer atrapalhar. A pessoa não quer ser, não crê, mas quer que os outros não creiam. Infelizmente tem pessoas assim hoje no dia de hoje. Se você está nessa situação, passa a crer, passa a ter fé em nome de Jesus Cristo, porque é o único caminho. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então Jesus falou bem claro: não há profeta sem honra. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Porque Jesus, ele era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus, filho de Deus, um homem de Deus. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Então Jesus, ele não podia fazer obra maravilhosa naquele lugar. Somente curou alguns poucos enfermos. Então tinha alguns que estavam para morrer enfermo, ali com enfermidades, com febre, com muitas enfermidades na época, e Jesus foi e curou. Jesus foi e curou aqueles que estavam doentes, muitas pessoas estavam para morrer, muitas pessoas que você sabe que morreram, Jesus ressuscitou, como a filha de Jairo. E lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre as suas parentela e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos, impondo-lhes as mãos. Então Jesus colocava a mão sobre o alto da cabeça para poder curar as pessoas. E estava admirado da incredulidade deles. Então Jesus se admirou da incredulidade deles, você acredita? Porque eles estavam vendo um Jesus curando, sarando, libertando, e mesmo assim eles estavam sendo incrédulos. Então não seja incrédulo. Somente curou alguns poucos e estava admirado da incredulidade dele, e percorria as aldeias vizinhas ensinando. Então em todo canto que Jesus ia, ele ensinava. Então se você crê nos ensinamentos de Jesus, se você crer, se você tiver fé, se você seguir, se você ensinar os ensinamentos de Jesus Cristo,
você vai estar agradando a Deus e a Jesus Cristo. Então tenha um ótimo dia. Deus abençoe você e sua família.